embates aconteceram. Logo na primeira noite já começou o Neguinho e a Emily tendo um embate com a gente também ficou surpreso nessa hora. E depois caiu também a parada da Gretchen, que eu fiquei numa situação que... porque com o Neguinho e a Emily, eles falavam na nossa cara, né? Eles falavam muita coisa pelas costas, que eu ainda acho que eles poderiam ter falado mais, se posicionado mais em relação ao que eles defendiam lá dentro. Mas a Gretchen, ela falava muito nos depoimentos que a gente acabou vendo ontem com você. Ela falava muito pelas costas. Disse que eu era flopado e que eu queria chamar a atenção, a custas dela. Então, tipo assim, chegava na nossa frente, quando eu cheguei pra ela, eu falei, fui eu que tomei o seu leite. Ela falava, eu não imaginei que eram vocês e tal. Então ela tinha essa coisa com a gente de não falar na nossa cara também. Vocês não viram o primeiro Power Couple com a Gretchen? Não. Foi o primeiro, né? Pularam essa aula, hein? Pulamos. Ia ter ajudado em muita coisa, hein? Mesmo a Fazenda 6, né, Lu? Hã? Mesmo a Fazenda dela. Então, a 5, né, que ela desistiu. Porque ela tem um estilo de jogo de participação muito parecido nos realities. Então, assim, ela é uma pessoa que, né, comenta mais ali com quem estiver perto dela e não tanto na cara, que às vezes ela encana em alguém e vai nessa pessoa até o final. Acho que a escolhida foi a Thalira nesse momento. Nossa, sem motivo nenhum. Agora, sobre Everton e Neguinho, foi uma treta já na apresentação. Você soltou ali a frase, estamos aqui para ganhar, e ele pegou essa pilha. Vamos relembrar o primeiro embate da temporada. Difícil de engolir. Jaca. Qual que é a frase? A gente veio realmente para competir de verdade. A gente tem um objetivo muito claro e a gente está muito determinado. Acho que todos nós estamos aqui para jogar, todos nós também queremos o prêmio, cada um tem a sua história aqui, todo mundo é merecedor. Realmente foi o que a gente veio fazer aqui, né? Todo mundo. E é o que a gente veio fazer, por isso que a gente entregou pra vocês. É a nossa escolha, porque a gente também está jogando. A gente viu ambição demais na sua fala, isso pode ser perigoso. Não, isso é verdade. Isso pode ser perigoso. Tá bem determinado, não tenha dúvida. Nós também. Amém. Mas ele falou que eu faço por cento de dinheiro. E meu pai, coitado, vai ser dativo. E nem todo o dinheiro do mundo, Maria. Calma. É sério. Calma. Ele não sabe nada da minha vida. E ele falou de dinheiro. Calma. Vou pegar uma cadeira. Calma. É sempre a Giovana, porque daí me diz estrutura eu acabo gritando com uma mulher. Então, é esse o jogo dele. Você é tão coitadinho. Essa é uma das você coisas não é que esse santo que você pensa que é, não, tá? Mas ali foi já ranço à primeira vista, né? Nossa senhora, deve estar amando que a gente saiu. Deve ter falado, olha, eu tava certo, eles iam se enforcar uma hora. O que dói mais? Saiu a previsão do Everton tá certa de que vocês iam ficar pouco? Dói tudo dói, né? Porque não é verdade. E a verdade, ela é uma só. A gente não merecia estar aqui agora. Queria estar lá, queria muito estar lá. Se eu pudesse estar lá agora, eu estaria lá. Com Inclusive, certeza. você está lá presente de alguma forma, porque acabamos de ver aqui no Twitter que a caixa de leite estourou na cozinha, lambuzou tudo. O Radamés falou, nossa, o Santos da G é forte, hein? Graças a Deus! Graças a Deus! E eu juro pra você que no dia da eliminação, eu fui na cozinha e falei, e abri a geladeira e eu ia pra tomar o meu leite de aveia, porque independente dela ter falado que era pra ele ou não, ela falou que ia ver se conseguia pegar mais, mas eu não ia deixar de tomar o leite. E aí eu abri na geladeira, até o Rafa tava na despensa, não sei se foi mostrado isso, e aí o Rafa falou assim, aí eu falei, caramba, não tem leite de aveia, eu queria tomar aqui, eu ia tomar. Aí ele deu risada assim, você tá brincando. E eu ia tomar, independente do que ela falasse ou não, é porque ela vinha muito boazinha comigo, então eu não tinha, ela não veio me atacar pra eu atacar de volta. Então eu só ia continuar tomando, na hora que ela explodisse, aí o problema é nela, porque eu não achei certo esse negócio do leite. A gente vai falar daqui a pouco bastante sobre a Gretchen, mas sobre o Everton e a Emily, como é que vocês liam esse casal, assim? Qual que vocês acham que é o jogo deles? Você fazia de vítima o tempo todo, tentava me colocar numa posição que eu nunca ocupei na minha vida e não era ali que eu ia ocupar. Tanto é que quando eu tive embate com a Gretchen, eu pensei nisso, sabe, de talvez ali me alterar com ela, da forma que ela se alterou comigo, e por ela ser mulher, eu não sei, eu me senti um pouco assim, sabe, meio na defensiva. E ali no momento que ele falou aquilo, de que eu colocava a Giovana na minha frente pra falar com ele, porque aí ele ia parecer que tava gritando com mulher, e no momento que eu abri minha boca pra falar com a Emily, ele falou, não grita com a minha mulher, não sei o quê. Aí eu falei, tipo assim, cara, olha o que ele tá fazendo, ele não é esse coitado que todo mundo pensa, porque ele se fazia de coitado. Desde o início, na minha fala, na verdade, né?
que logo no início do jogo, ele pegou uma fala que eu tive, entendeu? Porque eu falei assim, se a gente fizer por merecer, não fizemos, tá? Porque a gente foi pra DR nas 2 vezes, porque não eu assumo a responsabilidade por causa das provas, eu não fui bem nas provas. E eu falei, se o povo julgar que a gente merece, que também julgaram que a gente não merecia nessa DR, e eu falei, se tudo isso conspirar a seu favor, tipo assim, a gente veio pra ganhar sim, a gente precisava muito desse prêmio, muito. Então, a gente não quis desmerecer a história e os objetivos de ninguém, tanto é que a própria Gretchen e outras pessoas falaram que o objetivo nem era tanto dinheiro, eram para uma experiência. A própria Gretchen falou, eu queria trazer o Wesley para ele viver isso também, porque ele nunca viveu isso e eu já vivi. Tudo pro Wesley. Tipo assim, era sempre isso, as pessoas tinham um objetivo diferente, pra gente não, a gente precisava do dinheiro. A gente foi determinado. E é por isso que é tão frustrante, até agora a nossa ficha não caiu, sair na primeira DR. A gente tinha muito para mostrar, né? A Giovana sempre mais assim, arisca com as coisas, mais ligada. E eu não tinha entrado nisso ainda, entendeu? Porque ela sabe que, tipo assim, querendo ou não, eu tenho uma parada de, às vezes, ter uma amizade com uma galera e tal, só que depois de da primeira DR, tanto é que eu comecei a me fechar para algumas coisas mais. Fiquei mais com a Giovana, com a Thalíria e com o Rafa, até com a própria Sil e o André. Mas o público julgou que já era tarde, talvez, entendeu? Então, assim, a gente tá muito frustrado porque a gente tinha muito mais mesmo a entregar de posicionamento, com nossos embates. Iam surgir outros embates, a gente nem ia votar na Emily no Neguinho nessa última DR, a gente deixou claro, a gente não ia, porque a gente tinha outros embates, a própria Ana Paula e o Anthony, entendeu? A própria Gretchen também. Por que vocês votaram neles, que era uma treta já da primeira semana, e não votaram na Porque Gretchen? aconteceu o quebra-pau. O Diego ficou se sentindo mal pela fala dele, né? Do eu até falei, quebra-pau. eu acho que é melhor de votar na A gente Gretchen. não ia votar neles. Só que mas aí- por causa do quebra-pau, eu falei, amor, eu não posso deixar de falar, entendeu? Porque assim, a gente não queria, tipo, tava até meio chato pra gente já. Pra gente aqui fora também, já tinha acabado essa treta. Exatamente, mas no quebra-pau, o jeito que ele falou comigo, tipo assim, eu me senti muito puto, sabe? Porque ele tentou me colocar num lugar que, É que o tempo do reality é muito louco, né? O Sim. quebra-pau no domingo, a votação foi na Sim, quarta, então sim. assim, Sim, já nesses 4 era. dias muitas coisas Sim, aconteceram sim. e eles foram ficando ali de lado. E a gente vacilou nisso. Não, faz todo sentido. Vocês querem, quando acabar trocar uma ideia com esse casal, Everton e Emily, Não, faz não questão? quero. Pelo amor Nossa, de Deus. sinceramente, depois que eu finalizar isso aqui, ver isso aqui, eu não quero trocar ideia com ninguém. Eu já não tava trocando ideia com ninguém. Eu acordava, eu não olhava pra cara da Fran, eu não conversava com a Ana Paula, tanto que ela falou lá pra mim que ela já tava com A raiva Giovana de tava mim. isso aqui, ó. Eu não falava Pra estourar com mais. a Depois Ana do que Paula. aconteceu com a Gretchen do leite, eu não tava mais falando com ela e eu ia tomar o leite, mas não tive tempo. Não tive tempo. Eu não tava falando com aquela galerinha ali. Os únicos que eu ainda falava era a Bia, o Gui, o Eike, a Nath. O que vocês acham desses 2 casais? Olha, eles são muito legais, assim, a Bia e o Gui. A Bia parece muito a minha irmã, então eu tinha um sentimento ali de família, de lembrar da minha irmã. Mas eles não acho que não vão... Planta? Eu acho que o Gui e a Bia, O Gui e a sim. Bia são mais. A Bia, ela não consegue nem se posicionar, falar, ela é muito emotiva. É um jogo muito difícil.